Porto Central, o mega complexo portuário transformando o Brasil. Em breve, o Brasil terá um porto com capacidade de receber navios com até 25 metros de calado, ou seja, embarcações de grande porte como Penemax, Vamax e VLCC, com até 400,000,10,00 toneladas de capacidade. Trata-se de um projeto privado bilionário, com investimento previsto de mais de 16 bilhões de reais ao longo de suas etapas. O que é o Porto Central? O nome dele, Porto Central, o mega complexo portuário privado que está sendo construído no município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, e que promete transformar completamente a posição do Brasil nas rotas marítimas globais. Para entender a grandiosidade disso, basta saber que os principais portos brasileiros hoje operam com profundidade média de 13 metros, o que limita a atração a navios menores. Porém, com o Porto Central, o país passa a disputar espaço com gigantes logísticos, como Roterdã, Singapura e Xangai, abrindo caminho para uma nova era de comércio exterior. Localização estratégica. Para isso, é de extrema importância mencionar que esse projeto nomeado de Porto Central está sendo construído no município de Presidente Kennedy, no extremo sul do Espírito Santo. Uma cidade litorânea, ainda pouco conhecida nacionalmente, mas que por sua localização estratégica pode mudar a rota da logística brasileira. O local escolhido fica próximo às principais bacias petrolíferas do Pereçal, às margens do Atlântico Sul e a poucas horas das regiões Sudoeste e Centro-Oeste, onde estão alguns dos maiores polos consumidores e industriais do país. Proximidade com centros econômicos. Polos industriais. Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, que em conjunto representam mais de 63% do produto interno bruto do Brasil e têm grande importância na produção agrícola. Bacias petrolíferas. Proximidade com as principais bacias petrolíferas do Pereçal, às margens do Atlântico Sul, facilitando o escoamento da produção. Logística otimizada. Essa proximidade reduz custos logísticos e atrai empresas que precisam de acesso rápido ao mar e ao mercado global. Dimensões do projeto. Sendo assim, o projeto ocupará uma área de 1.707 hectares, incluindo um espaço verde de 207,63 hectares para compensação ambiental dentro do perímetro do porto e outro de 26,88 hectares preservado para o uso da Igreja Nossa Senhora das Neves. Com área total de aproximadamente 2.020 milhões de metros quadrados ao final de todas as etapas. Isso é o equivalente a quase 2.800 campos de futebol ou mais de 2 vezes o tamanho do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. A primeira fase, que já está em andamento, cobre 65,6 a área em terra firme, uma área comparável a cerca de 92 campos de futebol oficiais. Profundidade diferenciada. Profundidade do canal. Entretanto, o diferencial do Porto Central vai além do espaço em terra. Ele está sendo projetado para ter um canal de acesso com até 25 metros de profundidade, algo que realmente fará a diferença para o Brasil. Capacidade de carga. Isso significa que embarcações de grande porte, como o Velemax, os maiores navios mineraleiros do mundo e os VLCCS, com até 400 mil toneladas de capacidade poderão atracar ali sem restrições alguma. Média atual brasileira. Os principais portos brasileiros hoje operam com profundidade média de apenas 13 metros, limitando significativamente o tipo de embarcações que podem atracar. Investimento bilionário. O investimento na primeira fase está estimado em 2,5 bilhões de reais, mas estimativas do mercado projetam em até 16 bilhões de reais ao longo das 5 fases. Para se ter uma ideia da dimensão, esse montante equivale a quase toda a construção da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, considerada a maior obra de infraestrutura urbana em andamento no país. Também representa cerca de 1/3 de todo o orçamento nacional previsto pela mobilidade urbana no PAC, que foi de 48,7 bilhões de reais em 2023. Números que deixam claro que o Porto Central não é apenas um projeto portuário, é uma das maiores apostas logísticas da história recente do Brasil. Resposta a um gargalo histórico. O Porto Central nasce como resposta direta a um dos maiores gargalos da infraestrutura brasileira: a limitação de nossos portos para receber navios de grande porte. Essa deficiência técnica gera um efeito dominó que afeta toda a cadeia logística nacional. Hoje, boa parte das exportações brasileiras, especialmente grãos, minérios, petróleo e carga geral, não pode ser escoada diretamente por navios de grande calado. Em vez disso, as cargas precisam ser transferidas para embarcações menores, realizar transbordo em alto mar, ou pior, fazer escalas em portos de outros países antes de seguir viagem. Impacto na cadeia logística. Produtor rural. Um produtor rural em Mato Grosso, por exemplo, gasta semanas e milhares de reais só para fazer sua soja chegar a um porto viável no litoral. Caminhoneiro.
Um caminhoneiro que cruza o país com uma carga de minério e enfrenta filas intermináveis e estruturas precárias até chegar ao porto. Setor petrolífero. O empresário do setor de petróleo, operando a poucos quilômetros da costa do Espírito Santo, precisa enviar parte de sua produção para ser embarcada em estados distantes, encarecendo tudo do combustível à exportação. Essa situação não apenas eleva os custos logísticos, mas também reduz a competitividade do Brasil no cenário internacional. Comparação internacional. Enquanto países como Holanda, China e Emirados Árabes operam com profundidades e estruturas modernas, o Brasil ainda depende de portos construídos décadas atrás, com capacidade limitada e logística saturada. E é justamente a combinação entre necessidade nacional e potencial local que torna o Porto Central tão relevante. Ele não resolve apenas um problema técnico, ele responde a uma demanda histórica reprimida por modernização e eficiência no escoamento da produção brasileira. Fases do projeto. Esse projeto está dividido em 5 grandes fases, com previsão de conclusão total até o ano de 2040. Fase 1. Em andamento. Infraestrutura marítima e terrestre básica, incluindo mobilização, preparação do terreno e início da dragagem. Fase 2. De 2025 a 2030. Construção dos primeiros terminais especializados e expansão da infraestrutura de acesso. Fase 3. De 2030 a 2035. Ampliação da capacidade operacional e integração com novos modais de transporte. Fase 4. De 2035 a 2038. Desenvolvimento da zona industrial e de processamento de exportação. Fase 5. De 2038 a 2040. Conclusão total do complexo e integração completa com a malha logística nacional. Fase 1. Desafios iniciais. A fase 1, que já está em andamento, é considerada a etapa mais desafiadora por envolver tanto a infraestrutura marítima quanto a terrestre. Tudo começa com a mobilização e preparação do terreno. Serão mais de 65 ares de vegetação suprimidos com um plano de compensação ambiental robusto que inclui o plantio de mais de 100 mil mudas nativas em áreas degradadas. Dragagem e proteção ambiental. Em seguida, vem a dragagem do canal de acesso com a retirada de cerca de 64 milhões de m³ de sedimentos. Um volume suficiente para encher mais de 25 mil piscinas olímpicas. Para reduzir os impactos ambientais dessa etapa, será utilizado o Programa de Dragagem Adaptativa, um sistema moderno que permite monitorar em tempo real a qualidade da água e a dispersão dos sedimentos. Logo após, entra em cena a construção do quebra-mar, estrutura essencial para proteger o canal e garantir a entrada e saída segura de navios, mesmo sob condições climáticas adversas. Terminais especializados. Terminal de petróleo. Especializado no recebimento e distribuição de petróleo bruto e derivados, com capacidade para os maiores navios petroleiros do mundo. Terminal de grãos. Estrutura para armazenamento e escoamento da produção agrícola brasileira, especialmente soja, milho e outros grãos. Terminal de contêineres. Área dedicada à movimentação de cargas containerizadas, com equipamentos de última geração para carga e descarga. Terminal de minérios. Estrutura para recebimento e exportação de minério de ferro e outros minerais produzidos no Brasil. Na sequência, serão erguidos os terminais portuários especializados por tipo de carga. Cada terminal funcionará como um porto dentro do porto, com gestão independente, mas totalmente integrado à infraestrutura comum do complexo. Infraestrutura multimodal. Paralelamente, o Porto Central está avançando em sua estrutura logística multimodal, com acessos previstos por mar, estrada, ferrovia e dutovia, algo inédito no Brasil em termos de porte e ambição. O acesso terrestre será garantido pelas estradas estaduais ES-060, ES-162 e fundamentalmente ES-297, todas interligadas às rodovias federais BR-101 e BR-262, garantindo conexão com o norte, sul e leste-oeste do país. Governo do Espírito Santo já firmou compromisso para modernizar essas vias até o início da operação plena do porto. Conexões ferroviárias. EF18. Com 572 quilômetros de extensão, ligará o Rio de Janeiro e Vitória e conectará o Porto Central aos trilhos do Vale. EF352. Com mais de 13 quilômetros, levará o porto até o coração do agronegócio e da mineração brasileira, passando por Minas Gerais e chegando a Anápolis, Goiás. Além disso, 2 conexões ferroviárias darão escala nacional ao projeto. Mas é importante ressaltar que ambas as ferrovias ainda não tiveram suas obras iniciadas, porém estão presentes no planejamento do porto. Sistema de dutovias. O complexo também está preparando corredores dedicados para dutovias que transportarão granéis líquidos, gás natural e utilidades industriais.
O Porto Central está a apenas 10 quilômetros da Rede Nacional de Gasodutos Gazen, que liga Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Além disso, já é cogitado como ponto estratégico da futura Rota 6, com um duto de 332 quilômetros, que poderá conectar o Porto de Minas Gerais, viabilizando o abastecimento direto de polos industriais e termoelétricas. Esse modelo de integração logística é um diferencial competitivo gigantesco. Ele reduz custos operacionais, amplia o alcance da produção nacional e posiciona o Porto Central como peça-chave em uma nova malha de exportação e abastecimento no Brasil. Zona de processamento de exportação. Por fim, o projeto ainda prevê a instalação de uma zona de processamento de exportação, ZPE, um espaço alfandegado com incentivos fiscais, aduaneiros e operacionais para empresas exportadoras que se instalarem na região. Tudo isso será concluído em etapas progressivas ao longo dos próximos anos. Mas o que já está em execução deixa claro. O Porto Central não é apenas uma ideia usada, é uma realidade em construção que já começa a mudar o futuro logístico do Brasil a partir do interior de Presidente Kennedy. Impactos econômicos e sociais. Impacto econômico. No campo econômico, o Brasil ganha um novo ponto estratégico de escoamento, capaz de reduzir custos logísticos e atrair investimentos milionários. Produtores de grãos, minérios, indústrias de petróleo e gás finalmente terão acesso a um porto de águas profundas, compatível com os grandes players globais. Impacto social. Socialmente, o porto abre caminhos antes impensáveis. Jovens da região de Presidente Kennedy, que antes deixavam suas cidades em busca de oportunidades, agora vislumbram empregos em áreas como logística, construção civil e serviços portuários. Comerciantes, prestadores de serviços e transportadoras locais já sentem os primeiros sinais de transformação. Impacto ambiental. Claro, os desafios também são grandes, especialmente no campo ambiental, mas a estruturação de mais de 40 programas de controle e monitoramento com apoio técnico e fiscalização constante mostra que há um espaço para conciliação de progresso e preservação. Um novo capítulo para o Brasil. Na mobilidade, a adaptação já começou. Novas rotas, estudos ferroviários e a expectativa da integração com a futura EF18 indicam que o projeto não está isolado. Ele já começa a se conectar com o restante do país. No fim das contas, o que realmente transforma um país não são apenas máquinas de concreto, mas a coragem de pensar grande, planejar com visão e executar com responsabilidade. E talvez nesse pequeno município do Espírito Santo esteja nascendo o primeiro passo de uma nova era para o Brasil. Obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Você conhecia esse gigantesco projeto no nosso país? Deixa aqui nos comentários o que você acha dele. Será uma boa mesmo. Teremos vantagens como pessoas e indústrias. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Ficarei feliz em ler todos eles.